estamos mais uma vez aqui reunidos nesse capítulo inédito do Já que Pode, um espaço maravilhoso criado de coração para todo mundo poder explorar o tema da saúde mental integral. E hoje, não menos importante, sobretudo muito importante, nós estamos trazendo uma convidada que é uma pessoa incrível, com uma formação que se eu ficasse aqui falando do currículo dela não ia dar tempo, sabe. Mas enfim, o Já que Pode é esse espaço onde a gente inaugura e revalida informações extremamente relevantes no nosso dia a dia, sobre a saúde mental integral. E hoje nós estamos trazendo a nossa convidada, que é a doutora Ângela Rodrigues, uma psiquiatra maravilhosa, uma pessoa de uma formação incrível, não tem como descrever, gente, só conversando para vocês verem. Enfim, e aí eu passo a palavra para ela, porque ela está trazendo dados importantíssimos e muita novidade. Olá, Ângela Rodrigues, seja muito bem-vindo, doutora e doutoranda, né? Pois é, eu que agradeço demais esse convite, é um convite extremamente necessário a gente falar sobre saúde mental dessa maneira leve, fluida, Sim, né, com uma linguagem não técnica, a gente não precisa falar de saúde mental com termos técnicos para a mensagem ser passada. com certeza. Então, assim, esse trabalho que você está fazendo, Jaque, maravilhoso. Obrigada. Já que pode, pode sim. É A gente isso pode aí. falar e deve falar sobre saúde mental, É principalmente isso. dentro das empresas, que é o que a gente vai falar bastante aqui hoje, Ótimo. né. E eu entendo assim, sabe, Ângela, que nós temos visto, por exemplo, essa epidemia silenciosa de ansiedade de performance, de depressão, de um absenteísmo, que é esse fenômeno de afastamento, né, do seu local de trabalho, nas corporações, enfim. E essa epidemia, ela já não é tão silenciosa, Uhum. não é? E a gente viu, por exemplo, que esse cuidado com a saúde já não está passando tão longe como aquela coisa: a saúde é só o que é do físico, é do corpo. A gente hoje está abrindo mais o nosso leque. Como é que você se interessou por isso, Ângela? Como é que você veio parar nessa trajetória nas corporações? Como é que aconteceu isso? Bem bacana. O que que acontece? Uma das minhas formações é bacharel em neurociência. Uhum. Na neurociência, a gente aprende que a gente não é uma cabeça ambulante por aí e não tem como eu separar o corpo, né, tipo, da a cabeça do corpo. Eles Sim. andam juntos. Quando, eu me envolvi com saúde mental, eu estou na saúde mental há 15 anos, né, quando soma ali tanto a minha formação médica quanto a minha formação como neurocientista, estou há 15 anos. E eu fui acompanhando esse adoecimento, não só, né, tipo, no lazer, na vida pessoal, mas na vida profissional dos meus colegas, a minha vida profissional. Sim. E aí, então, agora, com esse boom que a gente está tendo da NR1, que inclusive a partir do dia 26 de maio, ela vai passar a ser validada, né, como obrigatória, ela já existe. A NR1 é uma norma regulamentória, que ela fala sobre os processos trabalhistas, o que que uma empresa tem que fazer para dar um Olha, bem-estar para os ela funcionários. já Há existia 50 e anos. nunca olha, Saúde mental sempre esteve ali dentre um dos quesitos dessa norma, só que agora é que a gente está validando a saúde mental como um olhar crítico. sim, Porque se não tiver uma obrigatoriedade, as empresas, infelizmente, elas não vão se atentar a isso. E não é por maldade. Uma empresa ela tem uma big estrutura que ela tem que olhar para vários setores. Então, o setor de saúde mental, depois da Covid, melhorou bastante a nossa relação com a psicologia, com a psiquiatria, e a gente passou a entender que saúde mental também significa lucro empresarial, também significa não ter muitos afastamentos, sim, então, por isso que, tipo, eu me voltei muito para esse olhar mais empresarial. Então, sim. desde o começo do ano, através do consultório, muitos pacientes afastados, e aí eu comecei, tipo, espera aí, tem alguma coisa aqui que precisa ser olhado. E aí eu me voltei, né, para esse mundo mais corporativo, e Sim. confesso que eu tô apaixonada. É, e não é para menos, Não. porque, nós passamos em média, pelo menos no número de horas atualmente, não é, dentro do mercado de trabalho, uma média de 8 horas dentro da atividade profissional. A gente sabe que o mercado, ele tem uma demanda burocrática de horas e ele tem também uma demanda, sensível pela humanidade dessa mão de obra que presta o serviço desse colaborador.
Nas empresas hoje, a NR01, como você bem coloca, há 50 anos ela está ali pairando, mas nunca com com essa expressividade de hoje. Você acha que, com esse cuidado, com essa atenção mais cirúrgica, com essa fiscalização mais efetiva, você acha que vai mudar o quê? Não vai mudar não só a questão da fiscalização, mas também, inclusive, da produtividade. Porque, assim, as empresas, quando elas começarem a entender que um funcionário equilibrado na saúde mental, ele vai render menos processos trabalhistas, menos afastamento, aumenta a produtividade. E vamos lá, gente, ninguém gosta de trabalhar com gente que não está equilibrado. Então, não vamos pensar também na parte administrativa da empresa, mas na parte corporativa. Então imagina que você está num ambiente que você divide ele com mais 10 colegas de trabalho. Quando a gente tem um caso, por exemplo, isso aconteceu recente, de suicídio dentro da equipe, você destabiliza a equipe Com inteira. certeza. Então, quando as empresas se voltam para esse olhar, elas não estão cumprindo só uma questão administrativa e jurídica. Sim. Elas estão também constituindo a cultura delas empresarial. E a cultura é cuidar. É, assim, acho importante usar essa terminologia do cuidado, Uhum, porque normalmente a psiquiatria vem com aquele viés do tratamento e a psicologia do cuidado. O tratamento ficava focada nas sinapses, lá na bioquímica, né, cerebral e tal, e, na verdade, a psicologia ficava na superficialidade em termos do comportamento adaptativo. uhum, Com o tempo, a própria fonte, as fontes que a psicologia bebia, foi se afastando na neurobiologia. uhum. E isso gerou uma espécie de um hiato na saúde mental. Isso, assim, a gente precisa entender, para todo mundo que está aqui vendo a gente, que a saúde mental, não existe mente sem corpo, nem corpo sem mente. A neurociência, como a doutora Ângela falou, ela vem ela vem novamente amalgamar isso, que veio sendo distanciado por uma visão muito equivocada, por exemplo, o médico cuida do remédio e o psicólogo cuida do sujeito. Não, não. Hoje, o psicólogo também olha para o remédio, porque o psicólogo também dá diagnóstico. Nós trabalhamos em equipe com muitas mãos. Digo como, por exemplo, no caso, a doutora falou a respeito da a gente não pode falar, porque senão eles derrubam o vídeo da gente, mas enfim, da pessoa que vai desviver, né. A pessoa está lá e uma da equipe acabou desvivendo. Essa pessoa vai desestabilizar a equipe, mas até ela chegar a desviver, teve um processo ali, Exatamente. aonde o ator que desviveu, esse que não fará mais parte da corporação, essa pessoa, ela já vinha dentro de um dilema na vida dela. Ninguém desvive da noite para o dia por acaso, por encanto. Não. Ali já tinha uma dor, já tinha um sofrimento, já tinha um processamento ali de uma série de dúvidas, de conflitos e de sofrimentos, e essa pessoa não teve o olhar que ela precisava. Exatamente. A NR01, ela vem justamente para poder monitorar, Hum. para que isso não escalone até chegar a essa desvivência, que todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Então, nós precisamos estar atentos, porque a vida humana importa. O lucro das empresas também, mas a vida humana também. E, sobretudo, essa união que está acontecendo outra vez entre a psiquiatria, a psicologia e as neurociências, não é? E acho que assim vale a gente trazer o ponto da virada disso tudo, que é o bem-estar, que isso não é uma teoria. Bem-estar não dá em porta, em janela, em microfone. Bem-estar é uma coisa prática, viva de cada um. E se hoje a gente tem profissionais como a doutora Ângela, como outros profissionais que lidam e militam dentro da saúde mental, isso precisa ser divulgado. Você tem uma empresa também que oficializa essa prática de verificações, de diagnóstico, não tem? A Sim. Dero, se não me engano. Isso. É, a Dero ela foi criada através dessa necessidade, né.
Porque hoje em dia, agora ainda mais com, né, a norma sendo obrigatória, nós precisamos mapear, fazer um mapeamento psicossocial. Eu acho esse nome fantástico. Sim. Mapeamento psicossocial. Eu faço o mapeamento daquele ambiente de trabalho. Para fazer um mapeamento decente, eu preciso ser um conhecedor de métricas, um conhecedor de instrumentos. Então, por isso que agora a psicologia e a psiquiatria vai cada vez mais afunilar e cada vez mais ela vai entrar no ambiente corporativo. Não só mais cuidando daquele paciente que é um empregado, mas que está ali no nosso consultório como nosso paciente, mas também agora olhando para ele dentro da empresa dele. Né, funilar um pouco esse olhar, esse cuidado. E a Dero nasceu dessa necessidade. A Uhum. necessidade que as empresas têm de fazer um bom mapeamento psicossocial, um bom diagnóstico empresarial e um bom plano de contenção. Porque a NR1 ela não fala só, tipo assim: "Olha, é um relatório que a sua empresa vai falar, tá ruim, tá bom nesse setor, esse setor aqui precisa melhorar, essa liderança aqui precisa de treinamento". Não, Sim, a gente precisa também mostrar o que pode ser feito. É o que a gente faz nas nossas consultas. sim, Quando o paciente chega, a gente faz uma anamnese, a gente faz um diagnóstico e a gente trata. sim. Então agora é esse cuidado também, né, dentro. Uhum. Quando você traz, eu acho isso fantástico, inclusive foi assim que eu conheci a Jaque, se unindo para a gente falar sobre pacientes em comum, Sim. a psiquiatria e a psicologia, graças a Deus, que parou com essa rixa que existia, né. Uhum. Tem gente que fala que não existia, não tem Não, isso, com mas certeza. existia sim uma rixa aí antigamente de que médico era soberano contra todas as outras É o especialidades e saber poder, né, que a ah, gente sempre achou que o doutor é. era aquele que é o detentor de Tudo é todo o saber. centralizado no médico, então Sim, assim, essa união da psicologia e da psiquiatria, ela é necessária para tudo que a gente for fazer com aquele paciente. sim. Então, por exemplo, hoje eu não tenho um paciente que eu não tenho acesso com o psicólogo dele, que eu não faça reuniões com os psicólogos dele. Por quê? Eu tô com esse paciente uma vez por mês, 2 vezes, uma vez a cada 2 meses. Sim, Vocês estão com os pacientes todas semanas, talvez até 2, 3 vezes por semana, dependendo ali a fase sim, aguda, né. sim. Então, sim, a psicologia e a psiquiatria estão se unindo e a gente está ganhando aí mais um campo de trabalho, que é esse campo corporativo, que no final das contas a gente sempre cuidou. É verdade. Porque dá BO lá, mas vem para o consultório. Sim, o Isso está dentro afastamento acaba exato. caindo na mesa do médico, É, né. e o cuidado também, porque assim, ó, dos seus pacientes eles trabalham, eles têm que ter alguma fonte de renda, né, Sim, para inclusive estar ali no consultório. Então eles são empregados, só que antes a empresa não cuidava desse cuidado, só a gente, o paciente que estava ali disposto, né, a ter uma melhoria, que sim, conseguia fazer isso. Agora não, agora eu digo que é um triângulo, né, a equipe de saúde, o funcionário barra paciente e a empresa. E sim. como aquilo que você bem colocou, cerca de 8 horas por dia, o empregado ele passa Isso dentro que da a empre gente sabe oficialmente, em média. média, É, né, fora ali 1 hora que ele gasta no almoço, fora aqui no Rio de Janeiro, 2 horas e meia para chegar, 2 horas e meia para pra voltar, pra é. voltar. Então, são mais de 8 horas que essa pessoa Essa gasta. essa essa demanda que você traz, que cai na mesa do médico, a gente sabe hoje que o burnout e a depressão são uma espécie de campeões de audiência, né. Infelizmente. Pois é, e agora também os quadros plurais de ansiedade. Eu tenho notado que hoje também houve um refinamento nesses diagnósticos, porque se eu trabalho e estou estressado, então eu tenho burnout, não é bem assim. Não. E aí eu me remeto ao termo psicossocial. Eu gosto muito do ecobiopsicossocioespiritual, Sim, porque a exato. bagunça fica Fica maior, maior, fica entendeu? maior. E é muito Aham. importante a gente também lembrar, gente, que nós vivemos dentro de uma vida complexa, que não é complicada, ela é complexa, porque são várias coisas ao mesmo tempo. Mas nós temos o hábito, por exemplo, de termos um pensamento muito linear de causa e Uhum, efeito. uhum. Então, também temos que ter muito cuidado com essa questão do próprio diagnóstico, não é? Porque hoje, embora as informações estejam extremamente democratizadas, elas continuam tendo a profundidade de um pires na internet. E muitas vezes a pessoa diz: "Ué, mas eu li sobre narcisismo, então eu sou uma narcisista".
Não, querido, a princípio narcisista todo mundo é, daí a ser patológico é uma Se ela tá distância. achando que ela pode ser narcisista, já não é, Já não é. tá? Então vamos deixar aqui E isso bem deixar claro. claro, é É, exato. se você passa de uma fagulha no seu pensamento que tu tem uma probabilidade de ser, a probabilidade de não ser, Exatamente. já, tipo, quase extrapolou 99,9%, É isso. né. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque não é incomum a pessoa começar a conviver com informações e a querer identificar dentro do senso comum, quer dizer, de uma norma de senso comum, mas sem conhecer a fundo do que se trata, e ficar inventando uma série de coisas, porque isso também Sim. impacta a vida do trabalhador, de qualquer um de nós. Agora, uma coisa importante, o burnout, a depressão e a ansiedade. Eu observei que hoje as pessoas vêm mais bem informadas, Uhum. mas também deformadas. Sim, sim. Como é que está sendo isso, já está sendo isso a nível de consultório, empresa, avaliação e a qualidade de vida desse colaborador? Uma bagunça. É, Não né? tem uma outra palavra para te responder a não ser uma É, bagunça. Por quê? O médico psicólogo, ele é treinado ali pelo DSM, né. O sim, DSM é o nosso manual de diagnóstico de saúde mental. sim, Então o médico psicólogo, ele é treinado com aquelas classificações. O paciente, ele é treinado no ChatGPT e no Google. Eu não sou contra ChatGPT e Google não, muito pelo contrário, é meu aliado. Quando a gente psicoeduca os nossos pacientes, essas ferramentas, elas viram nossas aliadas com de certeza. investigação. Acho que Sim, isso tem que ser dito, porque senão a gente entra numa guerra tecnológica que não faz sentido. sim, Quando eu vou contratar um arquiteto, eu não vou lá no ChatGPT e não vejo se o que ele está falando está batendo com o que está lá. Faz total sentido também o paciente fazer claro. isso. Mas o que a gente tem a nível principalmente de ansiedade é uma, assim, uma desinformação tamanha. Muitas vezes a pessoa chega já falando: "Eu tenho ansiedade generalizada". Tá, É. espera, senta aqui. O que que você está chamando de ansiedade? Acho Exato. que quando a gente, está conversando com uma pessoa e ela coloca um diagnóstico em mesa, né, a primeira coisa que você tem que perguntar é: "O que para você é ansiedade?". Sim, Porque talvez para aquela pessoa que pega ali um trem, que passa 3 horas para chegar no trabalho, o trabalho é cansativo, o trabalho está em fadiga, a equipe não tá legal, porque está todo mundo vivendo uma vida muito parecida, claro. o que ela pode estar tendo é uma fadiga. E uma Sim. fadiga pode ser de uma origem hormonal, pode ser de uma origem muscular, pode s Metabólica, muito. né. E aí ela coloca como ansiedade. Ela tá errada? Não tá. Sim, Porque cabe a nós fazer o que tá fazendo aqui, nesse podcast, sim, psicoeducar, né. sim. Então, tá uma bagunça por isso. Os termos, eles estão muito confusos. E, gente, termo na psiquiatria e na psicologia não é fácil. É, Tanto é que a gente estuda muito para conseguir categorizar as coisas. Ansiedade, nós temos vários subtipos. O que a gente mais vê no ambiente de trabalho é a ansiedade de performance. sim, E aí é muito confundida com TDAH. Por isso que a gente está tendo hoje tantas pessoas, principalmente no ambiente mais administrativo, falando que tem TDAH. Quando sim, você vai perguntar, ela está com o quê? Desatenção. E sim. está com desatenção por quê? Porque está entrando na menopausa, por exemplo, não está com acompanhamento hormonal e desregula. Então, assim, a gente está com uma confusão tremenda, uma bagunça E tremenda de esse termos. vício e esse vício de respostas rápidas, É. breves e muito conclusivas, não é. É que a Eu gente quer se colocar em tribo, faz parte da natureza isso, humana eu me colocar em tribo e me rotular, isso, faz parte. exato. A gente não vai mudar isso porque é um comportamento inato Sim, praticamente. O sim, que a gente sim, consegue mudar é tipo: "Tá bom, então vamos falar de termos. O que que é sim, isso pra você?", né, sim, porque tudo bem sim. você se rotular e você se colocar numa tribo, agora não colocar isso como diagnóstico. É, porque o que eu observo, Ângela, é que as pessoas querem uma resposta para quem elas são. Sim, o tempo todo. É, então assim, eu sou bipolar, eu sou TDAH, eu sou autista, eu sou alguma coisa, e aquilo traz uma espécie: "Ah, agora eu só vou pensar nisso aqui. É de pertencimento. Agora só penso nisso". E o que me chama a atenção é que isso está virando uma espécie de uma postura esvaziada. Sim. Não é? E uma coisa que eu tenho esse cuidado, disso tudo eu tenho muito cuidado, porque o ser humano, ele é um animal social, Uhum. ok, ele tem essa necessidade de pertença, ele é gregário, embora ele tenha dentro da intimidade dele
uma espécie de convivência existencial própria. E ali é que as coisas vão acontecendo. São as crenças disfuncionais, os pensamentos negativos, essas coisas que vão se escalonando e se avolumando, levando até uma desvivência, como eu Sim, falei há pouco. sim. No ambiente de trabalho, o diagnóstico ele pode levar ao estigma. Exato. E esse estigma é que são elas. Eu desconheço se há algum tipo de condução Uhum, que leve essa condição do sujeito para o lugar que ela precisa estar. uhum, Porque se uma pessoa diz: "Olha, ih, fulano não tá legal não, que ele deu uma pirada aí. uhum. E ele gritou lá no banheiro, quebrou a pia, ele deu olha, deu uma". E eu tive que atender uma pessoa assim, em surto dentro de uma empresa, Aham. perto do meu consultório. E foi exatamente isso que aconteceu, a pessoa quebrou a pia, começou a gritar, 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 e, eu pedi que todo mundo saísse, não é, perguntei se a pessoa já tinha feito aquilo alguma vez, se a pessoa tinha um comportamento, como é que era Uhum, casada, enfim, peguei um breve histórico da pessoa e fiz o atendimento, porque não tinha ninguém uhum. naquele momento que pudesse ir comigo, um médico, enfim, foi o imediatismo da situação. Eu que pedi que todo mundo saísse do escritório e entrei. E eu fiquei do lado de fora da porta e a pessoa do lado de dentro, e eu comecei a conversar com a pessoa. Falei: "Olha, quem está aqui é fulana, eu trabalho com isso e acho que você está fazendo está certíssimo. Se eu tivesse no teu lugar, talvez eu tivesse quebrado um pouquinho mais as coisas". Acolher, né, antes de julgar, antes da É gente intervir, a isso, gente é acolhe. isso. Então esse acolhimento é que eu entendo que no momento que a gente entra com uma norma como a NR01, a Exato. gente precisa entrar também com essa psicoeducação para a própria empresa, e isso não vai ser uma coisa rápida, mas é aquilo que você tira um valor e coloca outro no lugar. Porque o estigma ele está presente socialmente. A gente tem o hábito de criar estigma para tudo. Pra tudo. A gente se baseia em estereótipo, nas heurísticas da vida e por aí vai. Então a gente tem que ter um olhar mais humano, Uhum. mais justo, não é, e mais vivível, não é, Sim. aquele que você olha para o outro e diz: "Poxa, cara, eu sei o que você está sentindo". Uhum. Eu sei o que você está passando. Pô, conta comigo, cara, sabe? Se eu tivesse no teu lugar, eu ia precisar de ajuda. Agora, lembrando, né, gente, que no ambiente de trabalho a gente vai ter não só as questões da própria saúde mental, enquanto transtornos mentais, depressão, ansiedade e os próprios transtornos, que são os neurotranstornos, Uhum. né, como autismo leve, o próprio TDAH, Sim. enfim. Mas a gente também tem pessoas que possuem uma coisa chamada caráter. Uhum. E caráter a gente não cura, a gente educa, dá consciência e muitos não vão mudar realmente. Então a gente também precisa ter essa delicadeza. Existe algum plano de treinamento para essas empresas dentro dessa plataforma de NR01? É. O que que acontece? Dentro da NR01, ela fala o que pra gente? Que tem que fazer um mapeamento psicossocial, desse mapeamento um plano de contenção, um plano estratégico. É isso que ela diz. Só Sim. que não adianta a gente fazer um plano e não executar. Então é onde que né, eu senti a necessidade de fazer a Dero. Porque o que que adianta eu fazer um mapeamento psicossocial da sua empresa? E aí eu falar para você, X, Y setor está precisando de ajuste naquilo. E aí você faz o quê? Você vai ficar batendo na cabeça como empresária, tipo, na parede? O que que eu faço? Eu procuro qual psicóloga? A minha psicóloga clínica? Ou eu procuro um neuro, eu procuro um ortopedista, o que que eu procuro? Treinamento, É, né? e aí a Dero, então, ela surge como uma plataforma de treinamento online, com cursos de liderança feitos por neurocientistas, psicólogos, psiquiatras. Então, tipo, em autoridade no assunto. Sim. Ela surge, né, também com acompanhamentos individuais, ela surge ali também como uma possibilidade da empresa estar com um caso jurídico de afastamento, não sabe o que fazer, ela Uhum. consegue ali acessar a gente É uma rapidamente. abordagem multidisciplinar. Porque tem que ser saúde mental não é patognomônico, é patognomônico alguns sintomas e doenças, Sim. mas quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que olhar o todo. Se eu não olho o todo, eu vou perder informação importante. Então, assim, não adianta a gente pegar e falar para a empresa o que ela tem que fazer. Porque no fundo, todo mundo que está ali no setor, o empresário, o dono de empresa, ele sabe como é que está ali o andamento da saúde dos seus funcionários. Uhum. Saúde mental é um pouco mais delicada, mas imagina aquela funcionária que sempre foi tranquila, Sim. sempre foi numa boa. De repente, você começa a perceber que ela está chegando com o rosto mais inchado para trabalhar.
e quando tá dando a hora dela ir embora, ela fica mais ansiosa. Cara, é óbvio que tá acontecendo alguma coisa, você não precisa ser especialista para você saber o que tá acontecendo. Basta ser humano e ter Basta conexão, né? exatamente, porque antes de você ser empresário, você é um ser humano, então como ser humano você não é uma pessoa, desprovida de sentimentos, né. Esperamos aí que Sim, que a que a não se encontrem porcentagem esses lá no trabalho, né? exato. Sim, Mas a gente lida, então, com o sentimento das pessoas. Então, sim, assim, o empresário que ele tem uma equipe que esteja treinada para dar suporte para o colega de trabalho, ele tem uma sim. equipe saudável também na questão mental. Por exemplo, essa situação que você trouxe. Se essa equipe ela tivesse passado por um treinamento do que é saúde mental, para quem ligar? Eu ligo para quem, já que eu ligo para um bombeiro, eu ligo para a polícia, eu ligo para o SAMU, num caso Sim, desse. sim. Ou eu ligo para minha psicóloga, ou eu ligo para o meu médico, ou eu procuro ali na lista do Google algum médico que me atenda, né, instantânea. Eu faço o quê? Então, por exemplo, essa empresa, se ela fosse, né, uma das empresas atendidas pela Treinadas. Dero, Sim. ela sabe o desespero acontece? Acontece, porque quando você tá, né, frente a frente com uma situação dessa, você fica nervoso, ok. Mas a primeira linha de treinamento são os gestores, Todo mundo. todo A mundo. NR1 ela diz que todos têm que ser treinados. Uhum. Então, tipo, do chão de fábrica, o CEO da empresa tem que saber pelo menos os primeiros cuidados, a primeira emergência ali, tipo, se tiver o DEA, nas empresas já não tem DEA? Se a gente Uhum. entra numa empresa ali com número, limite de funcionário, ela tem que ter ali um DEA. DEA é o desfibrilador, né. Sim. Então ela tem que ter. E ela só tem que ter o DEA ali? Não. Ela tem que ter o DEA e alguém que saiba pelo menos usar o DEA. Fazer o É alguém manejo, que né? seja enfermeiro? Não necessariamente. É alguém que seja médico? Não necessariamente. É alguém que saiba usar. Socorrer. É. Então, assim, a NR1 ela vem também como essa pegada, tipo: "Olha, você precisa mapear, você precisa treinar, você precisa fazer plano de contenção". Sim, E sim. aí é onde a Dero entra, fazendo todo o mapeamento, todo o treinamento e todo o acompanhamento contínuo. Os dados que você traz para gente, por exemplo, de número de horas de afastamento, você estava falando há pouco comigo antes da gente entrar aqui, É que era um. bizarro, né? Fala um pouquinho disso É, pra gente, é. por quê? Pois é, a gente tem ali um mapeamento que em 2022 nós tivemos 22.000 bilhões de dias afastados, né, com atestado médico por saúde mental. Eu não tô falando do cara que quebrou o dedinho do pé não, eu tô falando do cara que foi afastado por saúde mental. E tem quem duvide que isso daí eu acho interessante, sabe, eu tive uma pessoa que eu atendi, já chegou lá assim, ele e a esposa, Aham. né, porque o filho era um jovem, 20 e poucos anos, mas eles queriam ir antes, muito cuidadosos e tal, tudo bem. Uhum. Foram lá no consultório e quando chegaram, a primeira coisa que o pai diz: "Eu não acredito, em terapia". Eu falei: "Tu sabe que eu também não?". Eu nunca acreditei em terapia, porque terapia não é para acreditar, a gente É, acredita na igreja, na religião, aqui é para fazer, é técnica. é técnica. E a gente fala: "Ué, mas terapia existencialista que é baseada em É filosofia tem técnica?". técnica Claro também. que também tem Aham, técnica, gente. aham. Então assim, a pessoa acha, gente, que o sujeito passa 5 anos dentro de uma faculdade, tem que fazer mais uma formação no mínimo, aí ele faz uma formação, uma pós-graduação ou um MBA, tem chão Hum. de experiência, aí vem uma criatura, olha assim na cara da gente e diz: "Eu não acredito na psicologia". Gente, que a pessoa faz 5 anos dentro de uma universidade? Me conte. Aí o médico é o contrário, o médico estuda 5 anos, quando ele se forma, o cara olha para o médico e acha que ele tem a obrigação de saber tudo e dizer o que ele tem. Uma bola de cristal. É uma bola de cristal. Então, assim, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. O que a gente precisa entender é essa conexão que está sendo feita hoje, porque é um pouco da dialética, Uhum. né? Antes era assim, depois passou a ser assado, agora é assim e assado. E isso é importante, por exemplo, quando a gente vai falar de manejo, Sim. desse manejo clínico, seja corporativo, seja na clínica, seja na sociedade como um todo. O que eu vejo hoje é que, por exemplo, na minha cabeça, Uhum. eu entendo que hoje quem usa mídia social tinha que cumprir uma regra também, uma norma. Eu não posso desinformar. Ah, sim. Se você colocar alguma coisa ali que não seja
fundamentado, com uma referência, como tem um artigo científico que você publica, como o cara lá que é jornalista diz: "Olha, eu sou jornalista de tal lugar". Se aquilo dali depois for mentira, Ele queima a instituição responde. dele, ele responde. Sim. Então, o cara que publica hoje, ele tem que ter, no mínimo, uma fonte saudável e de confiança para ele dizer: "Olha, eu vi na PubMed, eu Sim. vi um artigo lá na Science não sei da onde". Eu tenho que saber dizer. E, hoje o Brasil, embora, sejamos um país em desenvolvimento, eu já adianto aqui que eu adoro ser brasileira, tá, gen adoro ser brasileira, adoro. Adoro saúde mental, adoro, viu. Então, eu olho para isso e milito com isso. Sim. Eu não finjo que eu não sou brasileira, Uhum. eu não esculhambo os brasileiros. Pelo contrário, eu procuro me aproximar justamente para entender o que está acontecendo. E as nossas empresas, obviamente, vão algumas ficarem muito felizes com isso e outras nem tanto. Eu quero conhecer essas empresas que vão Ótimo, ficar é isso, felizes com isso. eu quero entender como é que isso vai, como é Sim. que aquela que não quer saber, que continua na exploração, que continua contra a nossa jornada de 5 por 2, Uhum. que não entendem que o sujeito tem filho, que ama, que transa, que come, que gosta da sua cervejinha, do seu pagode e tudo mais. Essa pessoa, porque vejo o lazer também é muito importante. Mas eu vejo, Jaque, que Como essas é que tá empresas isso? É. essas empresas que têm essa mentalidade tão imatura, tá, de entender o funcionário dela também como uma ferramenta dela, são empresas que elas não crescem tanto, são empresas Sim, mais limitantes. Quando a gente pega empresas grandes, as empresas grandes, além da, né, que elas têm que responder à norma, mas elas já estão pensando sobre saúde mental há um tempo. sim, a gente tem aqui no Brasil a Natura, Aham, que Natura é é um bom que é top exemplo. de linha com isso, Sim. trabalha com psicologia positiva Exato. Tem e o selinho tudo. da ISO lá, de qualidade, de Isso, ambiente de trabalho. perfeito. Então, quando a gente olha para essas empresas, a gente vê o quê? Elas são grandes. Então Sim. são E empresas que se e crescem, né. cresce. Pô, já que se você tem um funcionário teu que fica dando atestado, que você gastou com treinamento para ele, né, corporativo e técnico, um funcionário que você precisa dele em mesa para, tipo, assinar contrato, para, tipo, deixar o ambiente limpo, que isso vai trazer uma boa imagem para sua empresa, e você cuida dele, primeiro, ele vai vincular melhor a sua empresa. Ele vai entender que ali é a casa dele também, ali porque é a casa dele, tá, não tô falando de uma maneira hipócrita não, obviamente que a casa dele é a casa dele Sim, física, né. sim, Mas ele vai entender que ali é um ambiente que ele tem colegas que são saudáveis, que viram uma rede de apoio. sim, A gente fala muito sobre rede de apoio pensando muito na família, sim. né, mas a gente também tem rede de apoio que a gente faz no nosso ambiente de trabalho. Claro! Quantas vezes a gente não fica tá triste e fala: "Pô, tem que ir hoje". Eu mesmo no meu consultório, às vezes, eu falo assim: "Meu Deus, tá, vamos". Aí eu lembro que eu tenho as minhas secretárias. Eu lembro da Ana, da Jéssica, da Carol, eu falo: "Cara, eu vou tomar o café da Ana". Isso é uma rede de apoio. Então o Claro. ambiente de trabalho, ele tem que estar equilibrado e tem que se pensar nessa saúde mental da nossa equipe Sim, para a gente não incorrer nisso. Então quando eu penso nessas empresas pequenas que ficam com esses pensamentos limitantes do: "Por que que eu vou cuidar da saúde mental do meu funcionário? Já não sim, estou pagando o ASO para ele? Quando ele vai lá ser admitido, eu não pago o ASO? Quando ele sim. vai fazer ele periódico, eu não estou pagando. Por que que agora também vou ter que fazer mapeamento? É exatamente para isso, Cristo. É, Sua equipe bem fundada, sua equipe equilibrada, sua empresa cresce. claro. Até porque sua empresa não é 100% automatizada. Mesmo as que são, precisam de um humano ali atrás delas, equilibrado, para Sim. conseguir progredir. E eu acho interessante que essa questão de estar equilibrado e qualidade de vida é uma coisa que caminha junto, né. Totalmente. A gente entende também, por exemplo, que esse manejo que a gente vai, né, no caso, a empresa vai lá, treina, vê clima e cultura, Sim, avalia como é que está indo e tudo mais, mas tem uma parte técnica nisso, sim. né. Então, assim, essa parte de pessoal que você vai poder treinar Uhum. para sensibilizar mais essa humanidade, né, do colaborador, isso, acaba se imbricando com a parte técnica da Totalmente. empresa. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente relevante é a diferença entre sistema de produção e qualidade na produtividade. Uhum. Eu posso trabalhar 4 vezes por semana muito bem,
e trabalhar 6 muito mal, Uhum. só pela recompensa. Lembrando que a gente, dentro do mundo corporativo, a gente tem quem trabalhe por recompensa, que é para ganhar dinheiro, a gente tem quem trabalhe por carreira, que vai adquirir status pelo que faz, Uhum. além da recompensa, e também teremos as pessoas que vão trabalhar com missão. Uhum. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tem uma atividade aonde ela tem recompensa e carreira com seu status, Exato, mas ela não está tão satisfeita com aquilo. exato. Como é que ficam essas pessoas que têm uma carreira, mas que já podem dar sinais de de estresse por Uhum. performance ou mesmo um estresse por contrariedade? Eu atendo pessoas assim. Aham. Eu trabalho, ganho meus 40, meus 30, meus 50 Sim, mil, mas eu trabalho por dinheiro. Eu fico louco para chegar para sextar, é assim que fala. exato. "Ai, eu fico louca para chegar sexta-feira, não aguento". E na segunda meu olho treme. É. Domingo tocou a musiquinha lá do Do Fantástico, Fantástico começa a ficar acabou, nervoso. até saliva, né, igual o cão É, de Pavlov, né, tipo, já exatamente. salivou só com o Desespera, som. desespera. Exato. E essas pessoas, gente, não, isso acontece não é só com quem tem 40, 50 anos não, isso acontece com quem tem 22 e fez uma faculdade para agradar os pais. Isso acontece, por exemplo, quem trabalha desde cedo e não consegue sair da profissão porque tem um compromisso financeiro em casa de pagar uma conta. Sim. Isso vai acontecer com quem foi brilhante a vida inteira fazendo uma determinada coisa. Isso aconteceu Hum, comigo, tá? uhum. Eu era da área, eu sou publicitária e sou relações públicas também, antes de ser psicóloga clínica e agora neuro Eu vou te também. contratar pra Dero. Já Aí vai sair daqui já, eu ó, vim tu é nessa a cara da Dero. eu vim nessa escalada. Aham. Quando eu estava um dia a minha última formação foi como militar. E um dia eu estava dentro do meu alojamento e eu olhei para aquilo, eu estranhei, eu falei: "Isso aqui não é para mim. Eu não quero segurar mais em farda, arma, nada disso. Eu quero segurar em semente para plantar e para o outro Uhum. crescer". Motivação mudou, né. Total. E aquilo foi assim, eu não precisava ter feito como eu fiz, porque em uma semana eu entreguei a minha carta, pedi baixa e saía. Talvez precisava. Eu também. E aí saio daquilo e hoje, gente, eu olho assim, eu não me arrependo uma vírgula. Eu fiquei a pão e laranja durante 5 anos fazendo outra faculdade, mas eu me achei e hoje eu faço o que eu amo, o que eu gosto, eu não canso, tem isso, assim, Isso é eu verdade, isso é me verdade. A inspiro. Jaque não cansa. Ela não cansa. Eu brinco que essa mulher, o Venvance se inspirou na Jaque, Ah, olha porque lá. ela não, eu nunca te vi cansada. Eu digo que eu sou uma pessoa inspirada, Aham. sabe, Ângela, assim, eu eu fiquei uma vez pensando, assim, quando alguém reza para alguém, né, eu tenho estudado algumas coisas sobre a espiritualidade, e eu vejo que a oração faz um impacto na vida do outro. Uma mãe quando ora por um filho, é uma conexão, eh, inquebrável, Uhum. e aquilo funciona. Sim. Eu tive várias provas disso, até daí o meu interesse. E aí eu fiquei pensando: "Porra, quando eu não tô aqui ou quando alguém reza pra mim, vai rezar pra quê?". Eu fiquei pensando: "A Uhum. pessoa vai rezar pra quê? Que a pessoa vê em mim?", né. Sim. E aí eu fazia umas perguntas, assim, pra algumas pessoas: "Mas quando você lembra de mim, você lembra o quê?". "Ah, você é motivadora, você é uma energia muito boa, você". Sabe por quê? Uma das coisas que eu me policio é: eu não falo coisas negativas. Uhum. Nunca, eu não falo. Porque eu entendo que o que me falta já está faltando, então eu tenho que focar naquilo que me resta, eu vou atrás. Uhum. E isso é o que me faz viver. Eu escolhi, é uma opção minha, né, eu não tenho filhos, mas, essa minha trajetória me fez, estar ocupada com livros Hum. e com pessoas. E eu, confesso a todos que nos assistem, aqui a nossa audiência, que durante a minha trajetória de vida, muitas vezes eu me vi só, completamente só. E naquele momento eu pensava, vivendo a dor da solidão, falava: "Puts, e agora? Como é que vai ser? E agora? Meu Deus, agora não tem jeito". Aí eu falava: "Como não tem, gente? Tô viva, vamos Uhum. embora". E eu própria gerava aquilo. Então, assim, eu diria, eu fiz até uma música uma vez, chamada Antifrágil, que era sobre isso, viu, gente. Então, ter uma empresa que te respeite, mudar de carreira
com 40, 50, 60 anos, isso não é fraqueza, isso é coragem, é o contrário. É, E eu vivi isso, eu me descobri muito corajosa no momento de mudança da minha vida. Eu abri mão de muitas coisas, mas eu também conquistei 2 vezes mais. sim. Então eu entendo que a NR01, ela vem para manejar, para melhorar esse retorno do trabalho, da produtividade, não é, de revisar o papel dessa liderança, das Exato. gestões, da qualidade de gestões, de monitorar também o que que essas empresas andam fazendo. Quais são os agravos que essas empresas estão fazendo? Isso, Porque não dá para perfeito. a empresa pegar um funcionário, né, Sim, que tem uma saúde mental e devolver para a sociedade essa pessoa cheio de agravo em saúde mental. Não dá. isso, Ou cheio de perfeito. agravo à saúde mental, nada. Cheio de agravo mental, porque saúde mental muitas Já não vezes, tem né, já não mais. tem. E infelizmente nós sabemos que tem muitas empresas que elas sugam o máximo que elas podem, né, para Sim, depois soltar, porque no final é aquela famosa frase: "Você é substituível". sim. Então o que que essas normas elas estão tentando fazer, né, e eu acredito que elas vão conseguir, é trazer uma consciência. O sarrafo tá lá em cima. Se a gente Uhum. pegar ali para ler a norma, a gente fala assim: "Caraca, tem algumas metas aqui que parece que são assim, tipo, nossa, é uma utopia". Parece que sim, mas por quê? O sarrafo tá aqui em cima, porque mesmo a gente tendo tanta vontade de fazer saúde, é difícil. Sim, Por isso que a norma tá lá em cima. É sim. difícil a gente como que eu vou falar sobre saúde para você mental? É, O que que é saúde mental para você é diferente do que é saúde mental para mim. sim, Saúde sim, mental para mim pode ser dormir um pouco mais, e sim. aí eu trabalhar home office. E as Para pessoas você pode ser o contrário, e é a você fazer e interação a em social. exato, e não é muito antigamente que a gente lembra, de dizerem que saúde era ausência de sintoma, o que Exatamente. é um grande É, absurdo, né. exato. E a gente não pode perder isso de vista. E uma coisa também que a gente não pode perder de vista é a gente entender que é a proposição desse funcionário junto com a proposição dessa empresa, esse casamento, não é. Isso pode trazer para gente coisas muito boas ou pode ser um desastre. De tudo isso que a gente falou, o único conselho profissional que a gente poderia dar para uma pessoa que busca qualidade de vida, esse bem-estar, ter uma vida mais organizada, uma agenda mais humana, não é? O Uhum. que que você traria para a gente poder fechar esse papo incrível que a gente começou? O que eu diria é, para você que é empresário, para você se atentar às normas, né, da NR1, não só como uma questão de fiscalização jurídica e administrativa, mas também como um papel humano, né, e social. E para você que é o empregado, para que você também tenha noção de que isso é um novo direito, sempre foi, mas agora é um novo direito e fiscalizado teu, né. Então não é para a gente bater de frente contra as empresas, é para a gente se unir, é uma união, é como eu disse, é um triângulo, é o funcionário, a equipe de saúde e a empresa. Se esse triângulo ele tiver com as arestas bonitinhas, cara, a gente consegue ver esse triângulo de longe. E é isso, as empresas, elas quando elas tiverem consciência de que funcionário com uma saúde mental equilibrada, ela avança, aí a gente vai ter sucesso. Sim. Ângela, eu tô, assim, maravilhada, né, ter Não, te tra tu já tá contratada. Currículo não, Obrigada, contratado, quero deixa nesse gente, comigo. olha só, já que pode vai continuar, mas agora é minha Não, também. mas você vai me prometer que você vai voltar, pra gente falar de Volto, outras coisas volto, importantérrimas. Por volto. que digo isso, Ângela? A gente sabe que o teu currículo é uma coisa invejável, você tem um conhecimento não só amplo como profundo, não é. A gente sabe que de tudo isso que você tem trazido pra gente aqui, conheço alguns pacientes seus, vejo a qualidade do teu trabalho, você é natural de Minas Gerais, Uhum. que é um lugar que eu amo, minha segunda terra é Sou Minas, né. mineirinha, é. Você é de Montalvânia. Montalvânia. Eu curto muito São Lourenço, eu tenho casa Aham. lá, já frequento São Lourenço há muitos anos, enfim. E, o lazer, né, que a gente traz, quer dizer, a saúde mental também é isso, é trabalhar por lazer, trabalhar com prazer, trabalhar com motivação.
investindo naquilo que se você não é tão bom em alguma coisa e gosta daquilo, investe, vai atrás, se habilita, porque você consegue sim. A NR01, ela veio mostrar que todos nós precisamos entender essa relação funcionário-empresa, qualidade de vida e ganho. Uhum. Né, a gente precisa entender o lugar dessas coisas na nossa vida. A tua empresa não é teu pai, não é tua mãe. A tua empresa é onde você ganha a sua vida. E é importante você ter isso muito bem arrumadinho na sua cabeça. Porque se assim não for, você pode fazer NR01, Uhum. 02, 010, 1000, porque vai depender também da tua disposição em ser mais poroso para poder ter Exatamente. troca. Tanto o dono, como você colocou esse Exatamente. triângulo. Primeiro, você não tem direito a dizer não na próxima vez que eu te convidar para você Não, vir, não, não você direi, tem que não vir. direi. Agora, eu quero que você olhe para, como dizia a nossa querida Marília Gabriela, olhe para a câmera da verdade e deixa um recado teu para esses empresários, para essas pessoas que você quer que realmente tenham consciência dessa importância, não é, de que cuidando dos seus colaboradores, essas pessoas vão poder ter uma produtividade qualificada e a sua empresa vai crescer. Diga para eles o que você quiser, porque eu confio na tua palavra e sei que você vai convencê-los, tá? Não, então eu digo para os empresários, para os donos de empresa, para a coordenação de RH. Como eu sempre falo, paciente ele não é uma cabeça ambulante, então o seu funcionário não é a mão ambulante da empresa, aquele que faz, ele também é aquele que pensa, é aquele que elabora e também muitas vezes eu estou falando aqui para quem também é funcionário dessa empresa. Então agora é um direito, é um dever e a gente tem que fazer acontecer. Então não é só mapear, é a gente mapear, entrar com contenção, porque aí sim a gente vai ter resultado, é resultado de qualidade de vida para o funcionário e a qualidade de saúde corporativa, de saúde financeira da empresa. Ou seja, gente, é uma norma que já está em vigor há 50 anos. Ela está entrando agora com mais força. E nada mais é do que deixa todo mundo em paz, a empresa em paz faturando e os funcionários em paz com qualidade de vida. Então é isso, é junção, não é uma guerra, é unir mesmo, é união. Muito obrigada, Ângela, pela tua presença. Saiba que você é uma querida, seja sempre muito bem-vinda e, já que pode, vem com a gente. Vem.